A comunicação alternativa aumentativa é uma área específica na qual os computadores podem auxiliar como ferramenta de comunicação aos usuários especiais que necessitam. Isso vem atender aos usuários que têm limitações na área da comunicação. Sistemas de símbolos têm sido desenvolvidos para facilitar esse processo. Temos, por exemplo, o sistema PCS, o sistema BLIS, que apresentam-se expondo imagens ou símbolos de maneira mais concreta ou mais abstrata, de acordo com as possibilidades do usuário. Sua introdução ao usuário se faz de forma gradativa. Esses sistemas foram usados e ainda são, independentemente de recursos computacionais. Contudo, os computadores vieram dar um aporte maior, facilitando esse processo que, junto com mouses e acionadores especiais, ampliam e dinamizam o processo de comunicação. Vocês poderão ver nessa apresentação como o computador pode auxiliar no uso desses sistemas simbólicos, agregando som, imagens, movimento, entre outros. Não se esqueçam de participar do fórum e bate-papo com seus colegas, pois muitas ideias podem florescer no sentido de auxiliar usuários especiais no processo de comunicação. Um bom trabalho. Então, o terceiro momento dessa nossa aula, então, seria o de mostrar o computador como uma ferramenta de comunicação. Já circula no meio educacional brasileiro esse termo, a comunicação alternativa, ou a comunicação suplementar e alternativa, aumentativa e alternativa, ampliada e alternativa. Dependendo da região do Brasil, se usa um ou outro termo. Mas o que é a comunicação alternativa? É uma área específica da tecnologia assistiva que favorece pessoas que têm uma limitação, né, na sua habilidade de comunicar. Ou elas estão, né, elas se comunicam, e todos nos comunicamos, mas aquém da sua necessidade. Algumas pessoas, muito em função de uma disfunção motora mesmo, não têm habilidade de articular a palavra. Né? Esse é o grande grupo de usuários de comunicação alternativa que a gente identifica principalmente nos paralisados cerebrais. São pessoas que, em função da alteração do tônus, não conseguem produzir a fala. Entendem, percebem e têm a dificuldade de expressão. Falam algumas palavras ou falam palavras que os familiares percebem, mas num contexto social geral ficam privados da comunicação. Então, para eles, há a indicação da comunicação alternativa. Né? Então, a comunicação ela vem ampliar ou suplementar uma condição que existe, mas não é eficiente, não é totalmente eficiente, ou ela vem dar essa condição a pessoas que não têm, né, quase meios de comunicar seus desejos, seus pensamentos, enfim. É importante entender que a comunicação alternativa ela serve a pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos, né, e pessoas que têm essa privação, né, por diferentes etiologias. Então, eu tenho o paralisado cerebral, eu tenho o deficiente mental, eu tenho o autista. Qualquer pessoa, independente de qual a sua deficiência ou de qual a origem da sua dificuldade, mas que estão nessa situação de necessitar ampliar o seu potencial comunicativo, tem a indicação, então, da utilização do recurso de comunicação alternativa. A comunicação alternativa ela vai valorizar, num primeiro momento, todos os sinais expressivos que essa pessoa tem. Se eu fizer isso aqui, vocês sabem que isso aqui quer dizer sim, ou quer dizer legal, né? Se eu fizer isso aqui, ou se eu mudar a minha expressão, ou se eu trouxer uma entonação maior à minha fala, modificou a minha expressão. Então, tudo isso comunica, o corpo comunica, a voz, né? Mesmo, se entra uma pessoa conhecida, eu não preciso dizer que bom te ver se eu fizer, já é um sinal de que eu estou feliz com a chegada dessa pessoa. Então, a gente valoriza todas essas expressões que o nosso aluno já tem e socializa isso com o grupo. Quais são os sinais?
procura entender um sinal afirmativo para o sim e o sinal afirmativo para o não, e aí orienta professor, colegas a fazer perguntas objetivas no sentido de que esse menino possa sinalizar o seu sim olhando para cima, o seu não olhando para baixo, o seu sim sorrindo, o seu não fazendo cara feia, ou o seu sim fazendo um sinal e o não fazendo uma expressão. Qual é a forma de dizer sim ou não? Então, são algumas técnicas, algumas estratégias iniciais. Mas a gente precisa ampliar mais, né? Com sim ou não, eu vou ficar dependendo que a outra pessoa venha, se aproxime de mim e adivinhe qual é o tema de meu interesse para que ela comece a fazer sim ou não. Então, existe alguma forma de ampliar isso? Tudo isso a gente está falando para chegar, né, ao computador, que é o nosso tema, como uma ferramenta de comunicação ilimitada, onde eu tenho vocabulário, né, a possibilidade de produzir e de selecionar as mensagens que eu quero, né, e o computador passa a voz para mim. Então, uma das estratégias são os símbolos de comunicação alternativa. Né? Aqui eu tenho uma prancha de comunicação, uma prancha desenvolvida para uma criança, né? E todas as pranchas elas são personalizadas, não existe uma prancha para todos os usuários, porque se eu tenho 40 anos, não cabe para mim uma prancha para dizer que eu quero brincar de boneca, né? Ou, enfim, então isso aqui para uma criança, uma menina de 4 aninhos, então ela pode escolher, eu quero brincar com o jogo de encaixe, ou no computador, ou eu quero a fazendinha, não gostei, eu quero a casa de bonecas. Então, apontando para a prancha, essa criança vai passar a sua ideia, o seu desejo, o seu sentimento, né? Mude a prancha para mim, não tem aquilo que eu quero dizer, e ela pode ter outras folhas, né? A folha do brinquedo no parque, enfim, a folha na hora da alimentação. Eu quero comer pão e beber o suco de laranja. Obrigado, mude a prancha para mim. Enfim, então eu posso ter uma pasta com muitos símbolos gráficos. E esse é um instrumento portátil que eu levo e me comunico com as pessoas, né? No supermercado, na escola, na igreja, no shopping center, no parque, aonde que eu for, eu posso levar a minha prancha, vou utilizar os sinais expressivos que eu uso normalmente e vou ampliar essa condição, me fazer entender através dos símbolos gráficos. Eu vou mostrar para vocês um filme curtinho, mostrando então uma criança pequena fazendo uso de uma prancha de comunicação. E agora, o que você vai fazer? Quer conversar mais? Vai estar lá na escola, tudo bem? Não, tá tudo bem na escola. Hoje lá na escola. Então, um trecho pequenininho para mostrar, né? O que nós vamos falar agora? E a criança pode ter a opção, eu quero falar da escola. E está tudo bem na escola? Não. O que aconteceu na escola? E procura a professora, o escorregador. Mas quem foi o escorregador? Os amigos. E tu estava junto? Não, não estava. E tu querias estar junto? Então ela começa a contar toda essa história, né? E na verdade aqui
ela está falando da escolinha da igreja. Ela frequenta a escolinha da igreja com a avó, né? Mas a escolinha da igreja não tinha na prancha. E nós entendíamos que ela estava falando da escola, e ela precisava resolver essa questão. Então ela começou a insistir em 2 símbolos: escola e igreja, escola e igreja. A gente está falando da escola, até que ela insistir tanto, a escolinha da igreja, era na escolinha da igreja. Então ela pôde contar que estava triste porque os amigos brincavam e ela não estava brincando, e preferia não ficar ali, mas ficar com a avó, escutando o pastor, enfim, do que ficar olhando os outros brincar. Então, da possibilidade que essa criança tem, né? E ela é muito atenta, ela vivencia todos os espaços, de poder nos contar o que vem acontecendo, nos falar desse sentimento, nos pedir ajuda, né? Ou para a mãe, para o pai, para o amigo, né? Através da sua pasta de comunicação. Mas uma criança tão pequenininha, como é que chegou a fazer o uso de uma prancha com 300 símbolos, né? Nós começamos muito cedo, né? E normalmente se desenvolve a comunicação tendo oportunidade de comunicar, né? E valorizando a sinalização que ela já faz. Então, desde muito pequenininha, as coisas não eram entregues a ela, né? Mas se perguntava: o que tu queres, essa bola ou a boneca? E ela fazia a opção do brinquedo através do olhar, do apontar, né? Que roupa nós vamos vestir hoje? O vestido, o short. Então, a mãe dentro dessa relação, e ela apontando sempre os objetos concretos. Depois se começou um trabalho com os símbolos gráficos, né? Os símbolos da comunicação alternativa. Então eu tenho aqui cartões, né? De como é que eu estou hoje. Eu estou triste ou eu estou feliz? Como é que tu estás? E ela vai sinalizar então através do cartão sobre esse sentimento. Essa simbologia gráfica se chama PCS, Picture Communication Symbol. Eu tenho mais de 8.000 símbolos que representam verbos, substantivos, adjetivos, animais, profissões, escolas, tenho muitos símbolos. E esses símbolos, eles estão traduzidos em mais de 10 línguas e estão utilizados então na construção dessas pranchas de comunicação personalizadas. E nós temos esses símbolos à disposição através do software Boardmaker, né? E também através de livro. No livro a gente faz o xerox, recorta, cola, né? E o software a gente já pode organizar e arquivar as pranchas de cada um dos nossos alunos. E os símbolos, eles estão organizados por cores. Então, por exemplo, eu tenho aqui oi, tchau, né? Que são expressões sociais, expressões de introdução da comunicação. Eles sempre são em uma borda ou um fundo cor-de-rosa, né? Todos os verbos, eles têm ouvir música, colocar, cantar, falar, eles são todos em verde. Eu tenho os substantivos que são em laranja, o carrinho, o livro, né? As pessoas, a mãe, o irmão, o bebê, são em amarelo, né? E os azuis são os descritivos, são os adjetivos. Os símbolos, eles são organizados na ordem, né? Tanto na prancha quanto os cartões, eles são dispostos para a criança na ordem em que essa criança fala. As pessoas, eu quero comer a fruta gostosa, né? Então, a gente vai colocar o bloco das pessoas, o bloco das ações, o bloco dos substantivos e dos adjetivos, formando a prancha. E a criança, em bloco, consegue localizar melhor, então, todos os amarelos, todos os verdes, todos os laranjas, né? E ao mesmo tempo está organizando o seu pensamento na ordem da fala e na ordem da escrita. Todos os símbolos, eles são acompanhados da palavra escrita. E muito cedo essa criança, ela está imersa, então, num ambiente de símbolo, né, e um signo, a escrita. Isso facilita muito o processo de alfabetização das crianças. Quando a gente percebe, elas estão escrevendo, né, ou lendo, tendo a sua hipótese do que seja através só do escrito. Aqui a gente pode passar para o computador. Aqui eu tenho alguma ideia, né, de uma prancha construída com os símbolos PCS. Eu quero sorvete, o chocolate com chantilly, a Pepsi, o sim,
o não, eu quero ir para casa. Para cada símbolo eu tenho uma variedade de representações. Né? Casa, eu posso escolher esta casa ou uma outra casa, mas depois que nós escolhemos um símbolo para um usuário, esse símbolo é personalizado. Sempre que se falar casa, será esta casa, em todas as pranchas onde ela aparecer. Essa é a prancha principal dessa menina que nós vimos falando. Então, onde ela diz eu quero brincar, ou eu quero comer, ou eu quero passear. Na página seguinte vai ter a página dos lugares onde ela poderia passar, dos brinquedos que ela pode escolher, né? Do que ela gostaria de comer. Então, folhando a página, nós encontramos uma prancha temática, que a gente vai chamar aqui a prancha da brincadeira. Ela disse, eu quero brincar, então ela vai para a folha da brincadeira. Né? Aqui está essa mesma criança, muito cedo, fazendo a transição entre a escolha do objeto concreto, agora associado com o cartão de comunicação. E nós temos os vocalizadores. E por último, o computador, então, como uma ferramenta de voz. Eu mostro para vocês aqui um vocalizador. Aqui eu tenho o vocalizador Voltalk, que ele tem, existem modelos diferentes. Esse eu tenho 25 símbolos. No momento agora que eu coloco a minha mão sobre o símbolo, existe uma voz gravada. Essa gravação, né, nós vamos preparar de acordo com a prancha, que é preparada de acordo com o vocabulário necessário para essa criança. No caso aqui é uma prancha também para uma menina. Eu quero. Eu não quero. Tá? Eu quero ver TV, eu não quero dormir. Troca a prancha para mim, o que significa? Eu posso ter 5 pranchas pré-gravadas, né? Então eu posso ter uma prancha principal, ela fazendo escolha de atividade, posso ter uma outra, num outro nível, eu mudo o nível aqui, só de brincadeiras, só de alimentação. Então o recurso é um recurso portátil que eu levo os símbolos e eu levo a voz. Né? E assim a criança vai poder se comunicar. E o efeito da voz é uma coisa muito, muito positiva. Né? Nós temos uma jovem de 16 anos que faz uso de comunicação alternativa, ela tem paralisia cerebral, não consegue falar, mas também é surda. E isso ainda dificulta mais a questão da fala. Né? Então eu tenho a associação de duas dificuldades, a dificuldade motora e a questão auditiva. E essa jovem prefere ou gosta, ou pode, ela usa o vocalizador para se comunicar. E a gente não faz muito pensar, o que será que ela quer vocalizador se ela nem escuta a mensagem que é dita aqui? Né? E a gente foi percebendo que o interesse dela estava na reação do outro. Que é diferente no momento que ela vai no McDonald's fazer a sua compra e mostra no papel que ela quer um McLanche feliz, pergunta quanto custa, ou se ela leva um vocalizador que tem voz, por favor, eu quero um McLanche feliz, quanto. Aí a reação do rapaz do McDonald's é diferente. E isso que atrai, né, essa menina a utilizar e que faz com que ela queira utilizar. Então, o recurso com voz, mesmo que ela mesma não escute, ela percebe a influência no meio que a voz faz, né? E essa competência dela em conseguir finalizar o que ela deseja, o que ela precisa. Então, existem vários tipos de vocalizadores. Esse vocalizador aqui de 5 mensagens é um vocalizador um pouquinho diferente daquele, né, no sentido que ele tem a opção de acesso direto. Então, eu tenho 2. Quero cortar. Ele também teria 5 níveis diferentes. Eu posso tirar essa prancha e colocar a pranchinha da parte do corpo. Quero cortar as costas, quero cortar a cabeça, quero cortar a perna, né? O que ele quer cortar? Agora, ele também, se a pessoa não tem a possibilidade de levar o seu dedo direto sobre o vocalizador, eu posso associar ao acionador. Esse acionador, na parte do corpo que eu tenho o movimento, e, deixa eu posicionar bem aqui, se eu faço a ativação pelo acionador, começa uma batidura. Você percebe que ali na numeração tem uma luzinha. E quando
chegar na mensagem que eu quero, eu de novo para o acionador, então ele faz. Nesse sentido, eu poderia falar com qualquer tipo de acionador. Eu posso falar a mensagem que eu desejo pelo sopro, pelo piscar de óleo, pelo movimento de rotação da cabeça. Aí depende do acionador que eu colocar no meu vocalizador. E por último, agora eu quero mostrar para vocês o computador, então, como uma ferramenta de comunicação, utilizando pranchas de comunicação dinâmicas. Na tela do computador agora, nós vemos uma prancha de comunicação. Essa prancha foi pensada para um aluno no ambiente da escola. E tem, então, algumas necessidades comunicativas de qualquer aluno. Em especial esse aluno, então, que não consegue falar e que vai se comunicar pelo computador. Ele deve levar o cursor, né, de forma direta, se ele tiver habilidade no mouse ou tiver algum dispositivo apontador. Eu estou fazendo aqui por apontamento direto, né? Ou a gente pode optar pela varredura, linha a linha, a coluna ou ponto a ponto, né? No caso, a demonstração nós vamos fazer pelo apontamento direto. Então ele diz: eu quero ajuda. Por favor. Eu quero tirar meus óculos. Volta para o início. Falar. Eu quero falar com meus pais. Ou com o ajudante do dia. Com o ajudante do dia. Volta para o início. Então, na prancha principal, cada uma das necessidades está ligada a uma outra prancha. Então, são pranchas interligadas. Olá. Oi, como vai você? Agora, nessa aqui, nós tivemos a voz gravada, né? As primeiras, para dar um exemplo diferente. Legal te conhecer. A mensagem será que vai dar para escutar? Uhum. Tá. Espero sua visita, ok? Então, a prancha primeira, existem algumas teclas que são temáticas. Eu preciso ajuda. Quando ele clica, fala, eu preciso de ajuda. E vai para a próxima prancha, que são das necessidades. Eu quero tirar a mochila, eu preciso sair da cadeira, E ele tem uma sempre tecla que vai voltar à prancha primeira. Então aqui, por exemplo, mais um exemplo. Professora, tenho uma pergunta. Repete, por favor, eu não estou entendendo. Agora entendi. Aí volta para a principal. Então sempre vai ter uma tecla destinada a fazer o retorno para o menu principal, para a prancha principal. E todas elas vão se interligando. Eu quero ir. Gostaria de ir até o bar. Até o bar da escola. Eu quero hambúrguer. Batatinha frita. Obrigado. Volta para a principal. Então, no caso desse aluno, ele terá possibilidade de pedir as ajudas necessárias, dizer com quem quer conversar, cumprimentar os seus colegas, né? Dizer sim ou não para as perguntas objetivas que façam, solicitar ajuda com material escolar, dizer os lugares da escola que ele gostaria de ir e o que ele quer fazer ali. Enfim, ele vai ter uma possibilidade de muitos símbolos, né? E passear entre essas pranchas para conversar em todos os momentos. É lógico que o computador é um recurso, hoje com o computador portátil, né? Ele é mais ou menos portátil, no sentido de conseguir estar. Eu vou ter o computador na minha sala de aula, mas se eu for ao bar eu não vou estar com o meu computador. Por isso existem também hoje vocalizadores com um display de tela de toque, onde eu posso ter um speaking dynamic ali dentro desse monitor. Eu transporto um monitor, eu não tenho toda essa base, eu tenho só um monitor onde eu posso colocar e ter pranchas dinâmicas. É muito comum ver isso, né, anexado ou fixado nas cadeiras de rodas,
né, e os usuários, através de ponteira ou do próprio dedo ou de varredura com acionadores, fazendo a comunicação, então levando esse recurso para todos os espaços aonde vai. Muito comum, mas ainda não aqui no Brasil, né? Isso aqui essa realidade ainda é muito recente para a gente. A comunicação alternativa chegou no Brasil na década de 70 ainda, e por volta de 78, 79, né? E existem muitos usuários de comunicação alternativa, mas ainda estamos usando as pranchas de comunicação a baixa tecnologia. Hoje, o computador também com o teclado virtual, né, e a possibilidade de produção de escrita, ele nos dá o vocabulário ilimitado. Eu não fico restrito ao número de símbolos gráficos existentes. O que não tem na minha prancha, eu posso digitar, o computador vai falar para mim, e eu tenho possibilidade de fazer conferência. Nós tivemos agora em 2004, o Congresso Internacional de Comunicação Alternativa no Brasil, e com usuários de comunicação alternativa do mundo inteiro, né, que faziam as suas conferências através do olhar, do movimento ocular e a seleção de mensagens pré-escritas ou de símbolos na tela do monitor, fazendo relatos de experiências, os meninos com as cadeiras de rodas motorizadas, com os seus vocalizadores, com pranchas dinâmicas embutidas, se comunicando com todo mundo em todos os espaços do evento. Enfim, foi uma experiência muito interessante de convivência, né, de percepção das possibilidades, e que a gente precisa avançar muito ainda nesse conhecimento. É importante que nós, como professores, saibamos que isso existe, isso é uma possibilidade, mas isso começa da valorização do sim e do não, né, do apontar os objetos concretos, dos símbolos que vão se construir nas pranchas, e aí entrando o computador hoje como uma ferramenta possível, né, e de grande abrangência no sentido de possibilidades de comunicação.